Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estou aqui novamente com o Pedrinho, Opa. ao vivo e a cores, aqui no Nacional Clube, que nos cede o espaço para que a gente faça um programa esclarecedor. Às vezes esclarecedor, às vezes a gente está aqui para confundir, com o Chacrinha, mas tudo bem. Mas fica sempre a nossa gratidão ao presidente do clube aqui. E a presidenta. E a presidenta também. Opa! No Exército falam que a senhora sempre tem uma estrela a mais que o marido. Sem dúvida. Então, um beijo para a Kátia, um beijo para o doutor Ribas também, um beijo fraternal, antes que me chamem daquilo, né? Então tá bom. Que nós vamos falar mais para frente. Já vamos começar logo isso aqui. Vamos dar trela logo. Então, bom, vamos dar nome aos servídeos. Vamos dar nome aos servídeos. Hoje esse programa é dedicado a dar nome aos servídeos. Está dito antes e depois, tudo que vier depois, você pode considerar se pensa em servídeo ou não é. Tem a coluna do sim, do não e do meio, tá? A do meio era sempre a zebrinha. A zebrinha. Tem uns que a gente não tem certeza. Bom, então é o seguinte, Pedrinho, vamos começar com... Bom, finalmente, parece que 2.000 advogados, ou mais de 2.000 advogados, a gente já sabe que tinham feito um pedido. Perigo total. Will Robinson, perigo, Will Robinson. Will Robinson, perigo, lembra do Perdido no Espaço? Robô. Perdido no Espaço, o robozinho lá. Perigo. Will Robinson. Bom, aí é o seguinte, mais de 2.000 advogados e alguns seres normais da sociedade assinaram um pedido lá para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque estava acontecendo uma coisa engraçada, Pedrinho. Vê se você consegue entender ou me esclarecer. É o seguinte, estavam prendendo gente no Brasil por crime de opinião que não existe nem na Constituição, nem no Código Penal, nada. Quer dizer, o cara falou uma coisa que não gosta, você não gosta, assim, me chamou de careca, vai preso. Exatamente. Mais se fosse aquela cantora careca do Ionesco, era melhor. Continua com o mesmo penteado até hoje. E ele também. Ele também. Às vezes ele quer pôr uma peruca, mas fica difícil. Por falar em peruca, tem um lá chamado Fux Yourself, que já está tirando da reta. O traseiro da reta. O fiofó da reta, está tirando. Olha, é o seguinte, o cara foi descondenado, mas não é bem assim, não. O crime existiu, etc. Foi uma descondenado por questões formais, exatamente. Então é o seguinte, vamos lá, vamos tentar entender. Você que é advogado, agora tudo é minha culpa. Vale assim? Quer dizer, você descondena o cara e depois diz, não, mas não era para descondenar porque ele roubou mesmo. Roubou mesmo, exatamente. Mas sabe o quê? Não, roubou, mas o endereço não era certo. Então, puta que pariu. Eu não entendo eu volto para aquele ditado, ladrão que rouba, ladrão tem 100 anos de perdão. Eu acho que foi isso que aconteceu. Exatamente. Acho que foi, eles chegaram num consenso, a conclusão lá naquele recinto onde se come lagosta, aquele restaurante chique em Brasília. Supremo Urubuzá? Aquele restaurante chique, vinhos com 3 prêmios, etc. Lagosta, bobó de camarão, só coisinha barata, assim, e aquele um bom restaurante. Eu acho que eles estavam numa discussão aí ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, esteja descondenado. Tá certo. Então falado está. Por outro lado, tem um cara que eu descobri, eu estava olhando para a cara dele. Vocês já viram uma preguiça? O bicho preguiça? Aqui no Pactria não tinha uma no passado. Tinha. O pessoal todo mundo entrava lá para ver lá. Preguiça. Dava pervertim pro bicho preguiça para ver se ele se movimentava. É verdade. Não, mas a gente ia olhar lá. Eu fui com meus filhos olhar, eu cheguei a ver o bicho preguiça. Tá certo. Bom, o bicho preguiça, a carinha dele, é a cara do Pacheco, cara. Eu estava olhando para o Pacheco e disse, pô, esse cara me lembra alguém. Não era alguém, era um bicho preguiça. Com perdão do bicho preguiça. Com perdão do bicho preguiça, que não merece. Exatamente. Mas o Pacheco está sentado em berço esplêndido em cima de algumas coisas que não devia estar sentado. Né? Ele já declarou, eu vou até ver a declaração dele como é que foi. Ele declarou o seguinte, que o Senado vai reagir sobre esse caso
dos 2 desaparecidos na Amazônia. Tá? Os 2 bonzinhos que nós falamos no programa anterior. No programa anterior. E eu pergunto para você, Pedrinho, Chiclete o Senado vai reagir como? Como? Eles vão dar pulinhos, gritos? Exato. Tem um serviço lá que é capaz de dar. Mas esse vai dar pulinho e grito no STF. Ele vai lá... aliás, já foi. Já foi. No caso dos 2 perdidos na Amazônia, 2 perdidos numa noite suja, numa selva suja, ele já foi lá reclamar no STF. Tá? Exatamente. Então é isso. Certo. Bom, aí a gente falou no início do programa o que era, né? Coluna do meio. Sim, não. Serviços. Vamos falar de um governador. Ex-governador. Bem lembrado. Ex-governador. Isso. Que se arvorou no direito de dizer o que era essencial ou não. Então, no supermercado, você não podia ir em tal lugar porque ele achou que lá não precisava. Eu já falei isso no programa anterior, só não lembro. Exatamente. Mas eu acho que naquela ala do supermercado que tem produtos de farmácia, que alguns supermercados têm, né? Produtos que não são... alimentícios. Não, e que não são... Não podem te causar mal, não é? Pode vender sem receita. Vender sem receita. Exatamente. Então, por exemplo, a área do lubrificante íntimo gel. Essa era essencial, pelo amor de Deus. Então, né? essa não tinha aquele plástico tapando. Não tinha o plástico. Agora, se você quisesse comprar uma Coca-Cola, vai para os Estados Unidos, tá? Tá certo. Então é isso. Porque isso não, e depois de dizer que não ia se candidatar à reeleição, acaba de se candidatar porque não restou outra possibilidade. Exatamente. Não tem para onde ir. Não agora, tem tu, vai tu mesmo. Esse é o queridinho que eu sei do Lehmann. Mas não tem a dor. Tá certo. Ele é assim, apesar de ter levado uma enrabada, mas a levar enrabada nesse caso até... talvez ele tenha achado tentativa de acordo. Tentativa de acordo, exatamente. Do Dória, ele também é assim. Porque é outro tiranete, são 2 tiranetezinhos, são feitos na mesma forma. Então, tá. Então, tá falado. Bom, a gente está esquecendo de uma coisa que a gente até esqueceu no programa anterior, lá terça-feira. A tomada dos Estados Unidos em Orlando. Foi. A invasão. Chegaram os brasileiros. Nós lembramos até daquele filme, O Rato que Ruge. O Rato que Ruge, exatamente. Que o pessoal vai... E tem outro que é um filme que um submarino russo perdido bate na costa da Califórnia, que eu não lembro o nome. Os russos chegaram, uma coisa assim. Porque aquilo foi uma invasão, gente. Se vocês viram na televisão, eu vou confessar uma coisa, pecado meu. Eu devia, nesse dia, ter aberto uma exceção e visto os canais normais. Globo, SBT, a porcariada toda que tem aí. Mas eu não resisto, eu não consigo. Então, eu na internet vi, foi extremamente divulgado. Eu seria capaz de apostar que não foi divulgado nas televisões da maneira que devia. Temos que ter mostrado com uma câmera de longe, 2, 3 motociclistas. Tinha gente pra dedéu. E era em Orlando, não era aqui, não, no Brasil. Era em Orlando. Tem 700 mil brasileiros em Orlando. E esses 700 mil estavam lá, cara. Estavam lá. Tinha. Por baixo. Se não tinha 700 mil, estava perto. Exatamente. Eu cheguei a ver, Pedrinho, sabe aqueles caminhões gigantescos GMC americanos? Sei. Caminhão passando no contrafluxo do tráfego, aquele bando de moto com bandeira brasileira, com gente de verde e amarelo, caminhão ao contrário, cheio de bandeira brasileira. Opa! SUVs gigantescas, aquelas que você pensa que o FBI está chegando, sabe? Aquelas enormes, pretas, bandeira brasileira. Os Estados Unidos foi tomado, Orlando foi tomado pela brasilidade. E aí, o cachaceiro, nas pesquisas compradas, sai como... Ele tem 40% da intenção de voto e o presidente tem 30% e alguma coisa. Coitadinho do presidente. É uma migalha. É uma migalha. É uma coisa que não dá para entender. Mas, bom, quem viu, viu. E por isso que eu digo, se você não vê a internet, você não viu nada. Se cortarem a internet, acabou tua vida. Exatamente. Tu vai comer o que servirem no prato. Exatamente. Que é o que quem viu, lembrei daquela cena. Quem não viu foi para... Da Sharon Stone, que ela cruza a perna. Se quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem eu vi. Eu estava no cinema.
Eu vi. Bom, que mais, Pedrinho? Voltando às urnas, a resposta do STE, né? Superior Tribunal Eleitoral. Superior Tribunal, STE. A resposta ao nosso ministro da Defesa. A resposta que eles deram. Aquilo e nada, para mim, é a mesma coisa. Eles disseram, dá para ver, dá para auditar, dá para olhar. Aliás, a palavra auditar é minha, eles não falaram isso. Eles não são loucos de falar, porque auditar não dá. Né? Mas falaram que dá para olhar, dá para ficar, chamaram gente do exterior para vir ver. Né? Exatamente. Então, e outra coisa, com um certo compromisso, que assim que sair o resultado, os países que mandaram os olheiros, né, tem que aprovar o resultado da eleição. Reconhecer imediatamente. Seja, como o capitão disse muito bem dito, assim, só parece, que eles já sabem qual é o resultado da eleição. Tá certo. A coisa é por aí. O pessoal não estuda a história do Brasil. Recomendo, para a edificação dos povos, que você estude o que aconteceu na Ilha do Desterro, na época que o presidente era o Floriano Peixoto. Tá? E daí vocês vão saber por que a Ilha do Desterro chama Florianópolis. Tá certo. Né? Aliás, a solução floriana, né? Tá a gente acha que está na hora. Está na hora. Tem que haver uma solução floriana peixotana, se você quiser. Peixotana, tá? Ou pichotesca. Ou pichotesca. Bom, Pedrinho... Quanto tempo já passou? Só passar... 11. Ainda podemos falar umas bobagens. Por exemplo, eu pretendia trazer a revista Veja. Esqueci. Eu esqueci, vocês me perdoem. Na hora do aperto foi a revista Veja. Não, porque a revista Veja, olha, é um descaro tão grande com a realidade. Assim, eles vivem num universo paralelo. Eles não vivem no vai ver que eles estudaram a teoria das cordas. E vamos dar corda para eles se enforcarem na própria corda. E vamos ver se eles acordam. Acordam. Isso é quando os juízes estão todos dormindo, aí um dá um tapa na mesa e fala assim, acordam. E daí por isso que chama a palavra acorda, a decisão judicial. Bom, as barbaridades que esses caras se dão ao direito de falar na revista é alguma coisa. Eu li. Eu devo ser meio masoquista, sabe? Porque eu compro essa porcaria toda semana. Eu compro, leio, fico enraivecido no último, né? Sobe a pressão e eu penso assim, eu vou esculhambar com esses caras no programa, daí esqueço a revista. Tudo bem. Dizem que no começo do século XX, às vezes a mãe mandava o filho pequeno, assim, de 8, 10 anos, ir até a venda, a padaria, e, para não esquecer, ela fazia um versinho, né? Um tostão de manjericão. Um tostão de manjericão. Só que ele, no meio do caminho, pisou numa coisa de cachorro. Aí ele falou assim, um tostão de cocodicão. Um tostão de cocodicão. Pronto. Ai, Deus. Bom, eu lembrei de outra, do menino que a mãe mandou. O menino chegou em casa chorando, né? Porque os amiguinhos da escola diziam que ele chamava de cabeção, né? Aí a mãe falou, não, isso é maldade, isso é... A palavra bullying naquela época dessa piada não existia. Isso é maldade dos amiguinhos, etc. Tal. Vai, olha, não... Saúde. Obrigado. Você não chora, vai comprar uma dúzia de laranja para a mamãe na venda do seu João. Sim, como é que eu trago, mamãe? Pega o boné. Pega o bonezinho, traz no bonezinho. Eu fui interrompido pelo espirro. Isso aqui não é alergia. É claridade. A claridade é... No mínimo 3, tá? Então deve ter acabado. Né? Se tiver mais um, é inflação. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é uma coisa horrorosa. Por falar em inflação, o nosso capitão falou lá na Cúpula das Nações... Das Américas, perdão. Que, assim, esfregou na cara daquele pessoalzinho que estava lá. Que graças ao agronegócio não ter parado durante a fraudemia,
o mundo está comendo. Porque senão, doutor, 1 bilhão de pessoas no mundo comem do nosso agronegócio. Então, se você tirar os 200 e poucos milhões de brasileiros, são 800 milhões de gringos desesperados. Famélicos. Famélicos. Então, é isso. Bom, aí tem gente que andou falando, aí teve uns carinha que andaram falando que teve um papo aí de uma ajuda de 20 milhões de dólares ou bilhões para a Amazônia, preservação da Amazônia. Diz que é treta esse negócio. Aquele tal do Guga Chakra lá da Globo, que é total. Mas ele foi lá e disse, não, isso não é 20 milhões, porque não sei quanto é para Bolívia, para a Amazônia que está na Bolívia, para a Amazônia peruana, da Colômbia, do Peru, etc. Tal. Então, para nós, cabe 2 bilhões e alguma coisa. Peanuts. Não importa. O que importa é que o homem foi lá, teve com o bidê, que é um borra-bosta, teve com o bidê, fez a parte dele, a parte que ele tocava nesse latifúndio, votou numa boa, nós estamos recebendo os fertilizantes da Rússia e estamos bem com os gringos. Então, sabe, quem não gosta, né, que se refregue, né? Exatamente. Bom, com essa e o engraçado é o seguinte, a Veja, só notícia ruim, né? Ia falar, só notícia ruim. As boas, que tem um bando, porque a nossa economia, felizmente, está bombando, apesar da bolsa caindo, apesar da... Mas bolsa não quer dizer nada. Bolsa é um jogo de ganho zero. Um ganha e o outro perde, na mesma proporção. Só e isso. enquanto você não rasgar a pulha, o cavalo continua Exatamente, correndo. Então, claro. É uma pulha que você compra que corre todos os pares. Enquanto você não rasgar a pulha, você tem chance do cavalo ganhar mais para frente. Tá certo. Então, com isso, a gente acaba. Muito obrigado. Os 2 neurônios incomodam. Espero que a gente tenha incomodado algumas pessoas. E número 38, tá? Muito bom. Obrigado a vocês. Como eu disse antes, cliquem, compartilhem. Por favor, inscrevam-se no programa. A gente tem que chegar ao que estava o 3 neurônios que foi decepado. Né? O terceiro neurônio. Um beijo para vocês. Obrigado. Até o próximo. Tchau.